Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E o reino se movimenta. Mais um episódio do Reino em Movimento. É um espaço de conversa, de inspiração, onde compartilhamos história de fé e de propósito. Aquilo que Deus tem feito através de vidas, de pessoas e ministério. Nosso agradecimento ao Brazilian Times, que tem nos proporcionado esse espaço. Parabéns a toda a equipe que tem feito um trabalho consistente junto à comunidade brasileira nos Estados Unidos. Nosso muito obrigado. Vocês que têm promovido informação, conexão, fortalecendo os laços em nossa comunidade. Hoje, nós temos a oportunidade de receber pela segunda vez aqui nos estúdios do Brazilian Times para o podcast Reino em Movimento, o pastor Jonathan Araújo. É uma alegria tê-lo aqui novamente e é com o senhor. Maravilha, Pai do Senhor, irmã Maria, a todos os nossos irmãos, ouvintes, né? E desde já agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade, agradecer a nossa irmã Maria e agradecer também ao Júnior, né? Que é o diretor aqui do Brazilian Times e também a todos envolvidos do Brazilian Times, muito obrigado por essa oportunidade. Desde já nós queremos apresentar, né? Nós somos pastor ali na Assembleia de Deus Filadélfia, na cidade de Framingham, e nós temos os nossos cultos ali na quinta, no domingo de manhã e também no domingo à noite, culto da família. Né? Então você que deseja entrar em contato conosco, deseja estar querendo uma visita, uma oração, querendo entrar em contato, né? Um conselho, uma oração, está o meu número 904-801-7068. E complementando, na igreja do pastor Jonathan, existe a Escola Bíblica Dominical. Gente, EBD. Quem nunca ouviu falar de EBD? Chega, dói o coração, né? Foi extinta em várias igrejas. Não existe mais EBD. Mas na igreja Filadélfia, Assembleia de Deus Filadélfia, ainda existe Escola Bíblica Dominical. Amém. Um ambiente maravilhoso para criar o seu filho. Então, nós escolhemos para esse podcast um tema um tanto polêmico, mas que nasce no meu coração. Existe uma palavra aí que é usada até, assim, bem pejorativamente, mas ela vai muito além da expressão. Os desigrejados. Nós falaremos hoje, pastor, eu quero tirar muito do senhor a respeito desse tema. Sim. Os desigrejados. Eu estava olhando aqui, trouxe até uma colinha, que no Brasil, pesquisas recentes indicam que milhões de pessoas se identificam como cristãs, acreditam em Deus, lê a Bíblia ou mantêm alguma prática de fé, mas não frequenta regularmente um templo ou um local. Alguns levantamentos estimam que os desigrejados já representam algo em torno de 15% a 30%, dependendo da região, dependendo da cultura local. Tem vários critérios. E é importante observar que existem diferentes perfis de desigrejados, que eu quero pautar nisso aqui para disciplinar a matéria do nosso podcast. Existem os desigrejados, que são os feridos, os decepcionados com liderança, existem os desigrejados porque querem ser independentes e existem aqueles que esfriaram espiritualmente. Então, o número tem sido cada vez mais elevado e eu queria refletir sobre isso aqui hoje, à luz da Bíblia. O que o senhor tem a falar sobre todo esse contexto? Bom, vamos lá. É um tema realmente polêmico, mas é um tema que a Bíblia também nos ensina sobre isso. E eu costumo dar, desde já no início, sempre respeitando, porque a igreja é um lugar espiritual e a igreja é um local que a gente tem que entender que devemos respeitar essas pessoas que saíram da igreja, ou aquelas que chegam também da igreja, que vêm do mundo, talvez está com
algum tipo de problema, uma dificuldade em alguma área, e nós devemos tratar desde já quero iniciar dessa forma. E tratar da melhor forma possível, com todo respeito e amor. É isso que o Evangelho nos mostra. Deixando as 99 e indo em busca de uma ferida. Exatamente. Mas a pergunta principal não é essa, se, por exemplo, se essa pessoa, ela frequenta um templo ou não, né? Mas sim, essas pessoas machucadas que saíram da igreja, talvez doentes, talvez com uma ferida no seu coração, e hoje estão sem ministério, sem igreja. A pergunta é, elas permanecem em Cristo? Elas permanecem, elas vivem a fé de fato? Ela está em comunhão com os irmãos? Ela ama os irmãos? Ela aceita uma correção? Ela participa da comunhão? E outra pergunta que é a essencial, ela está ligada ao corpo de Cristo? Mas se ela é desigrejada, ela não está. Exatamente. Então a pergunta não é somente simples dizendo o desigrejado está fora, ele não frequenta, ele frequenta um templo. Então e dentro daquilo que é biblicamente falando, a primeira que eu gostaria de citar é 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 27. Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Então ele vai dizer, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso mostra o quê? Que o cristão não foi chamado para viver isolado. Pelo contrário. Então, é interessante essa pergunta, porque a igreja é chamada de quê? De corpo de Cristo. Então, já começa a dizer o seguinte, uma pessoa, eu não sou igreja. A irmã também não é igreja. De hipótese nenhuma. Por quê? Porque nós somos membros de um corpo. Então, quando se trata-se de igreja, é isso. São membros que se juntam a um corpo. Então, quando Paulo trata sobre os dons espirituais, ele vai falar sobre isso. Vai ensinar a igreja aos Coríntios sobre essa questão. Que nós somos o corpo de Cristo. Mas para se tornar o corpo de Cristo, não é individual. Por exemplo, Paulo vai tratar desse assunto, dizer assim, olha, o olho não pode dizer eu quero ser a mão. O ouvido não pode dizer eu quero ser a boca. Então, dentro da questão que Paulo está nos ensinando, tratando, ele está dizendo que o corpo é formado por membros que estão ligados um ao outro. Aí se torna o corpo e a cabeça do corpo é Cristo. Entendi. E é muito importante, então, que nós venhamos... eu não sei como buscar esse povo, como encontrar esse povo ferido. Eu digo isso porque em uma determinada ocasião da minha vida, a gente acaba trazendo, né, exemplos que a gente viveu, que não adianta eu falar de alguém que eu nunca vi, a gente tem que começar na gente, né? Uhum. E eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade, com muita dor, de hoje eu poder falar sobre desigrejados, porque no decorrer da minha caminhada cristã, como eu disse aqui, desde os 6 anos que eu conheci Jesus, e olha que fui batizada com o Espírito Santo, com 8 anos de idade, tinha vida de fé, era líder de jovens, ativa na igreja, mas isso não te dá garantia. Você é ser humano, você é cheio de sentimentos, e nós somos passivos a questionamentos, a sentir dores. Né? Assim como o pastor sente dor, a ovelha também sente dor. Claro. Nós não estamos isentos de sermos atribulados. E num determinado momento, eu me afastei da igreja. Por alguma ferida, por algum... Às vezes, papai falava assim, juntou a fome com a vontade de comer. De repente, queria até conhecer um pouquinho do mundo e aproveitou aquela oportunidade de ferida. É agora que eu vou participar um pouquinho ali do outro lado. Quero conhecer o que é um pouco que esse povo fala do mundo. E eu saí da igreja. Saí literalmente. E eu não queria mais ir na igreja de jeito nenhum e dizia, Deus está comigo. E realmente Deus estava comigo. Eu posso garantir que Deus estava comigo. Ao ponto de chegar numa roda assim, pessoal, todo mundo bebendo, e alguém falar assim, eu gosto de crente igual a Maria José. Olha aí, a Maria José senta com a gente, ela toma até um chopp conosco. E eu olhar e falar assim para ele, e se eu não consertar minha vida, eu vou pro inferno junto com você, tá?
Então, mesmo ali, eu não aceitava nenhum elogio, porque eu estava tão, assim, sabendo que aquilo ali não Triste, estava certo. machucada, né? Machucada, mas sem negar Jesus. Não negava em ocasião alguma. Deus estava comigo. Ele me ouvia e até me usava para falar com pessoas ali. E hoje eu tenho pessoas que... É pastor hoje que se converteu num assunto igual esse. Eu fora da igreja, evangelizando. Então, Deus estava comigo. Entendeu? Isso não quer dizer que os desigrejados estejam sem Deus, do meu ponto de vista, porque eu vivi isso. Num determinado ponto, eu fui entender que eu fazia, sim, parte da igreja invisível. Porém, eu não estava em comunhão no corpo. Eu comecei a sentir falta da Santa Ceia, eu comecei a sentir falta dos louvores. Eu me lembro que um dia eu fui à igreja, começou a cantar o hino da harpa, me derreti, me prostrei diante de Deus, Senhor, volta para mim, não retires de mim o teu Espírito Santo. E Deus me deu a oportunidade de voltar. Então, eu sou uma desigrejada que consertou no caminho. E eu gostaria muito de trazer os desigrejados, pastor. Exato. A senhora fez a mesma coisa que o filho pródigo fez. Porque o que acontece? O filho pródigo, ele pediu para sair. Você, em nenhum momento no texto, Jesus vai falar, o pai foi atrás dele. De maneira alguma. Então, a gente tem que entender que quando uma pessoa sai da igreja, ela tem os seus argumentos e o porquê delas, né? Mas tratando desse assunto tão delicado, que o pastor também tem que ter sabedoria para respeitar cada opinião, né? E também, para trazer essas pessoas, nós temos que ter o quê? Usar aquilo que é de maior, que é a palavra de Deus. Mas quem vai convencer somente é o Espírito Santo. Por quê? Aí eu volto naquilo que nós tratamos aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Se Paulo está falando sobre o corpo, isso mostra que o cristão não foi chamado, volto a repetir, o cristão não foi chamado para viver isolado. Agora, se a pessoa dizer assim, a irmã aderiu aí, mas isso é pessoal, ok, a fé é pessoal, mas não é individualista. Sim. Então, veja só, é diferente de ser a fé pessoal e a fé individualista, ok? Então, quando Paulo trata sobre isso, eu gostaria de falar isso até com muito cuidado e com muito respeito a todas as pessoas que saíram da igreja e por enquanto, não pensam em retornar para nenhuma denominação. Por quê? Quando vemos que um membro, por exemplo, ele está separado do corpo, o que ele faz? Primeiro que ele enfraquece. Exatamente. Segunda coisa, ele adoece. Hemolia pulmonar. Exatamente. Ele adoecendo, ele vai perder a função dele. Qual que é a função? A função espiritual, de vida. Ou seja, eu vou usar um exemplo aqui muito forte. Pode ser? Claro. Posso usar aqui? Aqui você dá a sua opinião e as pessoas interpretam. Exatamente. Com todo respeito, novamente, eu vou usar um exemplo muito forte. Se você está numa rua às 10 horas da noite, perto de um cemitério. Eu usei isso, que entrou no tema da teologia na quarta-feira passada lá na nossa igreja. Então, eu expliquei aos alunos sobre essa temática e dei esse ponto. Então, se você encontrar um homem sem o pé, numa noite, 10 horas, perto de um cemitério, você vai ficar um pouco assustado. Você vai olhar e vai passar rápido, né? Talvez um lugar que não tem muita iluminação. Agora, se você passar no mesmo local e você vê um pé jogado lá, um pé humano, você vai se assustar, talvez a pessoa vai até sair correndo, não é assim? Exato. Agora, a perspectiva que eu quero trazer é uma pessoa que aquele homem que eu vi no caminho, ele tá sem o pé. Ele é o que ali? Ele é um homem... Um homem sem pé. Sem pé. Mas ele tem vida ou não? Sim. Sim. Agora, vamos na perspectiva clara e é o fato objetivo. Agora, aquele pé que está ali, ele é o quê? O que representa aquilo ali? Um pé que saiu do corpo, perdeu a vida, deve estar até podre, né? Deve estar até... Podre. Agora, trazendo isso para a vida espiritual, não a pessoa. Não confunda aquilo que eu estou tentando falar aqui com pessoal. Não é pessoal, não é pessoa.
é a vida espiritual daquela pessoa. Então, quando você sai do corpo, o corpo ele aquele membro morre. Então, o que serve ali? Aí os ouvintes vão interpretar. O que aquele pé fora do corpo serve? Desigrejado do céu, vem embora pro corpo. Venha pro corpo, vem receber vida. Aí que é uma palavra forte, mas quem vos fala aqui é um pastor. Que quando você tem um coração pastoral, você, pelo contrário, eu não estou jogando ninguém fora e nem atacando. Eu quero que essa pessoa entenda que não é o humano que está ali. Não. Eu não estou ali por causa do homem na igreja. Não, pelo contrário. A minha fé ela é pessoal, mas não é individualista. Então, o que Romanos, no capítulo 12 também, versículo 4 ao 5, Paulo vai dizer novamente na igreja de Roma: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então, você que está me ouvindo, você que vai ouvir esse podcast, você tem que entender que você é muito mais do que precioso para Deus. Muito mais precioso para Deus. Então, você que está me acompanhando aí, nas redes sociais, você vai entender sobre essa questão. Você é muito mais. É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, você que está decepcionado com a igreja, você que se decepcionou com algum pastor e já não querer defender a minha função pastoral, pelo contrário, talvez esse pastor ele foi um pastor desavisado, sem sabedoria, que também machucou alguma alma. Então, eu gostaria de dizer, a única cura para a sua alma, para a sua vida, chama-se Jesus. Você deixar o Espírito Santo trabalhar e convencer e curar essa ferida aí. É só ele que pode fazer isso. Sim, eu acho muito interessante o que o senhor disse, que as pessoas devem vir e se reconciliar e fazer parte do corpo. Isso é maravilhoso, eu fiz isso e super recomendo. Mas nós não queremos isentar também lideranças que são desavisadas, como o senhor disse. Exatamente. Que não cuida de vidas como pessoas preciosas, que não cuida do rebanho como alguém que tem que prestar conta diante de Deus. E às vezes desprezam e deixam esses desigrejados à mercê e usa essa frase que sempre é usada: se saiu porque não estava aqui por causa de Deus. Muitas das vezes, lideranças da igreja, igrejados, têm parte no cartório. Tem parte porque certas pessoas estão desigrejadas. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer o caminho de volta, né? E me reconciliar, e me conectar. Mas se não tivesse, se tivesse tido sabedoria na época, eu não teria sofrido o que eu sofri fora do corpo, que foi um prejuízo muito grande. Foram 8 anos sem convivência com a igreja, sem convivência com os irmãos, sem leitura da Bíblia, porque não vem falar que vai ler, que não lê. Não lê. Não lê, não tinha petidão nenhuma para ler Bíblia, minha Bíblia ficou empoeirada lá no canto. Então, é um prejuízo espiritual muito grande na caminhada cristã, foi um prejuízo de crescimento, né? Já havia feito curso de teologia, depois eu tive que começar do zero, fazer um outro, porque aquilo ficou no esquecimento, muita coisa eu não lembrava mais, porque eu não vivia a prática do evangelho. Então, foi um prejuízo muito grande. Foi culpa minha? Foi. Mas teve culpa muito grande de liderança também, que não deveria ter agido como agiu comigo e que não deve agir com os outros. E acho que é tempo de nós buscarmos os desigrejados, pastor. Deixar as 99 no aprisco e ir atrás de uma ferida, porque Jesus nunca abriu mão de ninguém. Exato. Então, quando nós tratamos sobre esse assunto também, é um resgate missionário. Sim. Ok, acredito nisso, concordo com a irmã nesse ponto, que a gente temos que fazer esse trabalho missionário de resgatar essas pessoas também que saíram. Não deixar para lá e nem abandoná-los. Agora, a questão da liderança é bem notável isso de a gente também ter um princípio de sabedoria para que essa liderança e aquele que saiu, né, ou aquele que irá sair, né, de uma igreja, é ter uma conversa sadia, né? O pastor que está ali, ele tem que ter a sabedoria e o cuidado para não perder ninguém. Mas hoje se dá também
que as pessoas estão saindo da igreja também por qualquer coisa. Isso também nós temos que analisar. Não é somente um lado, né? Porque às vezes se a gente também jogar só em culpa do sistema, vamos dizer, né? Da liderança. Não pode, né? Não Exato. pode, não é só um e nem só o outro. São Exato. ambos. Ambos que estão errados. Eu costumo dizer e ensinar o seguinte, né? Pelo que a Bíblia nos ensina, nós temos que saber, o pastor tem que saber o que ele tem que fazer e a igreja tem que saber o seu papel. Então, é muito grande a responsabilidade, né, muito pastor? grande, Quando uma porque- pessoa chega e entra em um templo, em uma instituição religiosa, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários departamentos de igreja e eu tinha o cuidado, quando eu trabalhava com discipulado, de chegar sempre meia hora, 40 minutos antes. E eu queria ver a primeira pessoa que entrou e eu estar ali para abraçar, para sorrir e para ajudar, para encorajar. a recepção, né? Então, a partir do momento que a pessoa aproxima das dependências da igreja, da instituição, desde aquela pessoa que cuida da limpeza, o porteiro, o diácono, a irmãzinha que está ali limpando, servindo na cantina, é importante que essas pessoas estejam bem preparadas e com um coração pastoral. Se elas não tiverem o coração pastoral, elas poderão ser empecilho para aquelas pessoas que chegaram feridas, porque a igreja é um hospital. Quem chega ali chega doente. Exatamente. E tem que encontrar um grupo de enfermeiros conectados. Conectados com a mesma visão pastoral. É por isso que eu disse aqui que quando a igreja entende o seu papel, ela está na mesma visão do líder. É porque, assim, esse é um outro tema que nós até abordamos, princípio de autoridade, né? O que envolve isso? Envolve a visão do líder, mas às vezes uma outra pessoa veio de outra congregação para congregar numa igreja, né? Sai da Assembleia, vai para a Batista. Então lá, cada um tem a sua doutrina, o seu costume. É questão administrativa. Administrativa. Então, às vezes, a pessoa vem com uma visão de outra igreja e quer colocar a visão dela naquela igreja. Então, dificulta o trabalho dos pastores, nesse sentido. Então, dentro dessa visão, por quê? Porque você, pastor, mas eu posso expor a minha visão? Pode, você... Mas você tem que vestir a camisa da empresa, Não, né? você pode expor sua visão, mas não pode impor, porque já existe uma visão lá. Então, quando trata de princípio de autoridade, nesse sentido também, é por isso que choca liderado com líder, porque ele quer impor a visão dele, sendo que já tem uma outra visão. Já existe um estatuto, né? Então é importante que a pessoa, quando chega numa igreja, peça o estatuto da igreja para dar uma olhada, para ver se ele está de acordo com aquele estatuto. Se não servir ali, procura uma outra igreja que encaixa. Procura uma outra igreja mas de antemão, não existe primeiramente igreja perfeita. Não, claro que não. Não. Em segundo lugar, se alguém aqui que está me ouvindo pelo podcast, desse podcast, e vai ouvir isso, se você achar uma igreja perfeita ou qualquer ministério, eu quero ir para ela. Eu saio do meu e vou para essa igreja que é perfeita. Ela pode ser perfeita para o João, mas não é perfeita para Maria? Não vai existir. Por quê? Porque são pessoas, eu tenho até aqui meu subsídio que eu anotei aqui, são pessoas, a igreja é liderada e constituída por pessoas imperfeitas. Com certeza. Então nós somos um corpo ligado. E se nós estivermos juntos na mesma visão, qual que é o mesmo sentimento de Cristo? É claro que a senhora tocou num assunto muito bom, de amar o próximo e ir atrás daquela que se perdeu. Opa, mas daquela que se perdeu. Mas aquele que saiu por uma posição, volto a repetir aqui de novo, que a fé cristã, ela é pessoal, mas não é individualista. Então, se aquela pessoa saiu fora do corpo e ela quer ser individualista, aí precisa saber se ela está ferida. Aí o trabalho do pastor é o quê? Cuidar, não é? Apacentar. Então o pastor vai atrás daquela pessoa para ver isso. Então, se agora é um estado de rebeldia, então ela não é ovelha perdida. Ela é uma ovelha que quer ser individualista. Não, mas vem cá, mas se for de rebeldia, ela também não está descartada, ela pode ser... Claro que ela não. pode ser buscada e tentar
a demonstrar essa pessoa e ajudar. Exatamente. Porque às vezes é uma rebeldia por falta de conhecimento, rebeldia por uma ferida. Com certeza. Então, é por isso que o pastor vai atrás para saber aonde que está o Sim. problema. Porque o pastor, quando cuida das ovelhas, se nós estudarmos sobre o pastor e a ovelha, então você vai ver que todo cuidado é limpar a lã dela, Oxalá. tirar os carrapichos. Então, o pastor também, eu gostaria até de frisar isso também, não somente falar aqui dos liderados, mas também da liderança. Tem muita liderança despreparada no ministério. Tem muita liderança despreparada para cuidar do povo. Então, esse cuidado nós temos que ter. Qual cuidado? O cuidado de mandar uma mensagem, ligar, né, ir atrás, fazer visitas. Então, hoje você, principalmente aqui na América, o desafio também é isso. Nós estamos refém do tempo. Você já viu que na América é tudo corrido, as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo. E algumas lideranças estão envolvidas nisso. Qual? Eu não tenho tempo, não tenho tempo para visitar, não tenho tempo para nada. Não, mas então se nós pregamos e ensinamos que o dinheiro, ele não pode ser o nosso Senhor, então também o tempo não pode ser o nosso Senhor. Nós não podemos ser escravos do tempo. Então nós temos que, a palavra, quando diz Paulo ali, em uma das suas cartas, remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Então nós temos que atentar para isso, para não ser escravo do tempo. Então esse tempo, nós temos que arrumar um tempo. Dá para fazer, dá para visitar, dá para estar indo atrás daquele que se perdeu. Isso é muito importante, né? Eu estava pensando aqui comigo, enquanto você está falando isso, o ser humano, ele é muito dependente de ser cuidado, né? Se a gente já nasce querendo cuidado. Uhum. E não é diferente na vida espiritual. Qual a pessoa que parte para ter uma vida com Deus que não quer, que vai para uma igreja que não queira ser pastoreado? Né? E é muito triste você ouvir assim, por exemplo, o meu filho tem 31 anos. Ele falou para mim outro dia, falou, mãe, é triste, por que a igreja não investe em pessoas? Eu vi a vida inteira você lutando comigo, levando para a igreja e tudo. Mãe, eu nunca fui pastoreado. Meu filho com 31 anos. Mãe, eu nunca fui pastoreado. Meu filho hoje é um homem temente a Deus porque ele aprendeu em casa. Porque na igreja ele não foi pastoreado. Nunca foi. E eu sei disso. Porque eu vivia lutando para encaixar num grupo, alguma coisa. Mas era sempre uma dificuldade tremenda. Porque as lideranças hoje, não generalizando, mas eles não investem em pessoas como deveriam investir em pessoas. Exato. Por quê? Porque algumas lideranças estão, como eu disse, não generalizando, tem muita gente preparada para isso, né? E quem sou eu para falar? Estou ainda novo como pastor ainda, mas eu entendo que nós temos que observar a questão do cuidado. Então, quando você tem daquilo que é o amor a Cristo, do amor a uma alma, então eu sempre peço nas minhas orações e que Deus me guarde disso, para eu não ser um profissional de púlpito. De só chegar ali, cultuar o Senhor e voltar para casa, pregar e voltar. Não. Eu quero ter um coração pastoral, para cuidar, para estar ainda atrás da ovelha, para confrontar ela. E a Bíblia nos confronta. Não é afrontar, é diferente. É confrontar. O evangelho e a fé nos confrontam. E nos confrontos que existe o aperfeiçoamento, exatamente. O reconhecimento. E fazer discípulo, irmã Maria, demora. Porque Jesus, ele ficou 3 anos e meio e ele diz em Mateus 28, 19, ide por todo mundo, pregai a todas as nações e fazer discípulos. Então, fazer discípulo demora. É onde muitos líderes não têm paciência para isso, para forjar alguém. E também a outra questão, do outro lado, tem liderado que ele não quer ser tratado. Se a igreja é um hospital, aí eu venho lá e venho cá. Se a igreja é um hospital, mas nem todos querem ser doente. Sarado, Ninguém quer admitir que está doente. E quando ele admite que está doente, ele não quer o remédio. Essa é a questão também. Essa é a luta, né? Porque você quer dar o remédio e ele não aceita. Sofreu dor de parto para colocar Cristo no coração do homem. Exatamente. Por quê? Porque... Como de parto, né? Não foi de parto. Então, quando a gente entende que a igreja em Atos 2:42 era uma igreja que perseverava, primeiro, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Eu gostaria até de citar, porque hoje nós estamos sendo, fomos ensinados, né, em algumas áreas, e dentro dessa área fomos ensinados errado. Qual área? Que alguns estão na perspectiva de o pastor ser um super-homem para eles. E não é verdade. Então, essa frustração de muitos acontece também sobre isso, de olhar para o líder e ver um super-homem. E também, hoje, tem muitos líderes que querem ter uma visão da igreja, ele quer só chegar, pregar, cumprir a tabela, né? E a igreja fazer as coisas para ele. Quer dizer, é um papel invertido que o pastor tem que saber o seu papel e a igreja tem que saber o papel dela. Dentro dessa questão, um líder, ele tem que entender nessa situação que os liderados também, volto a repetir também, que a igreja primitiva, ela tinha essas 4 marcas. Qual? Doutrina. O que é a palavra doutrina? Ensinamento. Segundo, comunhão, que é a ceia, né? E também partilha e a oração. Ou seja, na comunhão, no partir do pão e na comunhão e oração. no partir do pão. Aí volto a repetir, nós fomos ensinados errado, por quê? Porque alguns vêm achando que a igreja é uma ONG. Ah, pastor, mas a igreja não faz ação social? Faz, nós temos ação social na igreja, nós cuidamos ali do missionário em Cuba, na Guiné-Bissau, nós temos um trabalho ali na divisa de Rondônia ali, no Brasil também temos uma igreja, um missionário lá. Quer dizer, a igreja faz, e tem muitas outras igrejas que fazem muito trabalho de ação social. Mas isso é muito essencial. Muito também, essencial. E deve se fazer, porque a igreja primitiva fazia isso. Agora, tem gente que está trocando a pessoa de Jesus, que é o centro do evangelho, de toda a nossa fé cristã, por uma cesta básica. A pessoa não vê mais Jesus, ela vê uma cesta básica, mas achando que a igreja... Mas não é por causa da necessidade, pastor, porque não. a fome dói. Dói? Eu entendo que dói. E eu já tive uma infância, né? Eu tive uma infância até muito custosa, né? Nós passamos muito difícil, né? Mas eu estou falando biblicamente falando, às vezes a gente tem uma perspectiva que está envolvendo esse tema de desigrejado, né? Então, quando a gente envolve todo esse tema, envolve também por esse lado, achando que a igreja é somente isso, né? Então, na verdade, não é. Fora também que tem a liderança que está causando muito escândalo também no meio da geração de hoje. Infelizmente. Tema para um próximo vídeo. Exatamente. E, para concluir, esse povo sofre por falta de conhecimento. Então, é buscar conhecimento, é ler a Bíblia, né? Buscar de Deus. Exato. E a Bíblia diz, não cortando a senhora, a Bíblia diz o seguinte, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Não incentiva, a Bíblia nunca vai incentivar a abandonar a congregação, porque o texto está dizendo o seguinte, consideramos também uns aos outros para que estimulamos ao amor as boas obras. Não deixamos de congregar-nos, como faz alguns. Então, veja só, esse é o problema de ir ao culto, é deixar de viver o quê? Uma vida cristã em comunhão. E volto a repetir, aquilo que eu disse, né? A pergunta pode soar aí, mas um desigrejado pode ser salvo? Aí vamos depender... Nós não vamos colocar no lugar de Deus, né? Não vamos colocar. Vamos usurpar o sacrifício da cruz. Exatamente. Poder, ele pode ser salvo, né? Eu até anotei aqui. Mas temos que estar, por exemplo, uma pessoa pode estar fora de uma igreja local por feridas, transição, crise, abuso espiritual, decepção, e ainda pertencer a Cristo. Sim. Agora eu gostaria também de frisar aqui que nós devemos estar atentos para a palavra que eles usam, que é o desigrejado, mas também tem eu uso a expressão os descongregados. O que é os descongregados? É aquela família que está procurando uma igreja para congregar. Uma igreja serena, bíblica, né? Seja assembleia, seja batista, seja presbiteriano. Aquela igreja não é desigrejada, aquela família não é desigrejada, ok? Uhum. Então é isso aí. Eu acho que foi muito bem. A gente tem assunto aí para vários podcasts, Vários podcasts, Temos muito assunto aí. E eu deixo aqui o meu apelo, o meu abraço para os desigrejados, para os descongregados e para os igrejados. Nós somos todos em busca de um mesmo Deus, de um mesmo céu. Venha conosco. Nos procure nas nossas mídias sociais. Nós estamos aí no Instagram, mariajosé.escritora,
Temos o Editora Grace e o canal do YouTube. O seu Instagram, pastor? Meu Instagram é @jonatas_araújo16. Jonathan-Araújo16. Isso, Araújo16, exatamente. Eu espero lá. Gente, eu estou vivendo um momento de ápice do meu Instagram. Hoje eu já ganhei mais de 1.000 inscritos e quero que você seja o 1.001. Vá lá e me siga. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe, pastor, você, sua família, sua igreja. Deus abençoe o Brazilian Times. E nós estamos caminhando agora para um próximo episódio na próxima semana. Fiquem ligadinhos e baixe o app do Brazilian Times. brasiliatimes.tv www.brasiliantimes.tv E lá vocês encontrarão revista, jornal, rádio e podcast. Lembrando que Reino em Movimento, 9 horas da noite, todos os dias, horário dos Estados Unidos, e 22 horas, horário do Brasil. Ou 10, como queira. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite de estarmos aqui. E lembrando que Cristo é quem salva, o Cristo ressuscitado. E eu desejo a você e você que está me ouvindo, você não combina fora do corpo de Cristo. Venha para o corpo de Cristo, venha para a igreja, que você vai ser muito bem aceito, você e sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.